Muito bem. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o convite. Quase que foi, hein, Caio? Eu quero começar agradecendo aqui ao Josimar. Nós o conhecemos por Neguinho, porque durante todo esse tempo ele tem nos ajudado aí na organização, na elaboração desse podcast, que parece ser uma coisa simples, mas não é. Depende de uma série de conhecimentos técnicos, né, de disponibilidade também da pessoa de vir da sua casa e organizar o ambiente. E ao Caio e o Lu, que também estão aqui, fazem parte da equipe do podcast, da equipe de mídia da igreja, que tem nos ajudado desde o primeiro podcast, e eu resolvi entrevistá-lo. O Caio tentou escapar na segunda-feira, hein? Mas está aqui, na verdade não foi não. Ele estava ajudando o pai e era uma coisa muito séria, né, Caio? E foi necessário. Mas que bom que conseguimos gravar e o tema é muito legal hoje. E aí eu achei interessante chamar os dois por algum aspecto interessante. Porque o tema aqui do nosso podcast... E aí, pessoal, lembrando que na quinta-feira agora, amanhã, né, nós estamos gravando na quarta, haverá o nosso Clube do Livro aqui na comunidade às 19h30. 19h30, última quarta-feira, última quinta-feira de cada mês. Nós estamos estudando esse livro aqui, porque eu sou cristão. E as pessoas estão lendo em casa, acredito. E nós trazemos para a igreja, para o salão aqui, um debate, um bate-papo, para construir ideias, para pensar juntos, para tirar dúvidas. E neste capítulo 5, a chave para a liberdade. Eu vou ler, para introduzir, como o autor começa o capítulo. Ele diz assim: a quinta razão por que eu sou cristão é que encontrei em Jesus Cristo a chave para a liberdade. Muitas pessoas estão preocupadas com a busca pela liberdade. Para uns, ela é a liberdade nacional, a emancipação de um jugo colonial, neocolonial. Para outros, é a liberdade civil, de direitos, liberdade individuais. E para outros ainda, é a liberdade econômica, liberdade da pobreza, da fome, do desemprego. Mas para todos nós ela é a liberdade pessoal, né? E aí o autor vai defender uma tese aqui de que Jesus é a chave para a liberdade. Para começar, eu queria ouvir de você, Lu, que é um pouquinho mais velho que eu, Caio, mas dois jovens dessa igreja, dessa Bem comunidade. pouquinho, né? Bem pouquinho. Como é que você enxerga Jesus como uma chave para a liberdade? Como que você, na sua juventude, quando você começa a caminhada, se você puder falar um pouquinho da caminhada sua aqui na comunidade cristã de João Lagoa, como é que você entra, como é que você chega aqui, quais eram as suas grandes aspirações naquele momento, o que é que você sentia necessidade de encontrar uma liberdade e que você encontrou em Jesus, né? Fala um pouquinho para nós, para a gente conhecer um pouquinho o Luciano. Quais são as experiências mais importantes da sua vida nessa caminhada aí? Então, Marcelo, eu entrei já desde o início praticamente, né? Quando a gente teve a transição para o início da comunidade. E, na verdade, antes de entrar, eu já tinha uma falsa impressão de que eu era livre. Para mim, liberdade era eu não ter responsabilidades e eu gostava muito de sair, então para mim aquilo era liberdade. Festa, evento, sair, e para mim aquilo era liberdade. E antes de eu entrar na comunidade, para mim a igreja, eu iria, como a maioria das pessoas tem esse pensamento também, eu ficaria preso a doutrinas, a várias coisas que deveria seguir. E quando eu entrei, foi através do convite, né, do amigo meu. E quando no primeiro dia meu, na antiga denominação que a gente fazia parte, no primeiro dia foi algo muito impactante, assim, e eu lembro até hoje o que eu pensei, porque eu vi toda aquela alegria, aquela emoção, senti uma coisa muito diferente, e naquele dia eu pensei comigo mesmo, falei assim, eu quero isso para minha vida. Eu fui assim completamente coração fechado, simplesmente Tinha quantos anos, Lu, naquele período que você chegou? Marcelo, uns 20, vou ter que entregar, né, aqui, tinha mas tem uns 3 anos aí. uns 20 e poucos jovem, por aí, né? Bastante jovem, aspirações. né, então, assim, Muito bem.
E aí foi bem impactante. E conforme fui conhecendo Jesus, a gente vai mudando o conceito, né? Quanto mais você vai conhecendo, você vai mudando o seu conceito de liberdade. E aí para mim foi maravilhoso. E eu tive eu costumo dizer que tive uma pausa, né? Nesse tempo aí. Logo no início, a gente fez a transição aqui para... Essa pausa foi uma busca de uma liberdade? Não. O que, por que a pausa? Por que houve essa pausa? Pode ser que sim. Eu eu costumei a flertar com a vida da noite, fazendo festas, eventos, né? E chegou um momento que eu tive que fazer escolhas. Então, infelizmente, pesou mais, eu queria viver aquilo lá. Eu falei, poxa, aquele pensamento, poxa, sou novo ainda, então. E aí eu quis viver aquilo lá. E, infelizmente, tomei a decisão de deixar a comunidade e viver aquela vida de eventos, de baladas, novo, então a cabeça ainda me deixei levar. Foi uma das piores decisões, se não for a pior que eu tomei na minha vida, né? E infelizmente ou felizmente também eu pude tomar consciência disso tempos depois e no momento de muita dificuldade da minha vida, a primeira coisa que veio para mim foi voltar para Jesus. Então, eu falei, cara, eu vou voltar. Então, sofri um acidente muito grave e tudo aquilo que eu achava que era felicidade e liberdade, né? Você tinha muitos contatos e a vaidade começou a tomar um pouco conta do meu coração e eu achava que aquilo ali era show, a minha vida era tudo que eu queria. Só que no momento de dificuldade, realmente sumiu tudo e aquilo era uma fantasia, era algo superficial. E aí eu pensei comigo, eu vou voltar para Jesus, quero construir algo concreto na minha vida. Foi o que eu pensei. Falei, de concreto é Jesus, que quando eu precisar, eu sei que no momento de dificuldade ele vai estar comigo. Aquele monte de gente que eu conhecia, que eu achava que era amigos. Naquele momento você já tinha a sua empresa, Lu? Não. Ali ainda era CLT. Foi se organizando financeiramente. Exatamente, né? Ali era CLT. E aí eu voltei, graças a Deus, e fui recebido, a galera super feliz e, tipo, eu costumo lembrar como filho pródigo, né? Então, quando eu voltei, todos estavam de braços abertos, me receberam, se alegraram. E então eu tive uma falsa liberdade. Eu achava que aquilo era uma liberdade que é livre, né? A gente tem o costume de quando é jovem, você acha que quando ficar adulto você vai ter a liberdade, né? Se livrar dos pais, ter sua liberdade financeira e a gente mal sabe que quando se torna adulto vem outras responsabilidades também. E você consegue, por exemplo, hoje enxergar, conforme o autor coloca aqui, que Jesus foi para você mesmo a chave para a liberdade. Com certeza. Você hoje se considera uma pessoa mais livre, né? Considero, com certeza. Caminhou, construiu o seu próprio negócio, né? Casou-se, né? Foi uma coisa maravilhosa estar junto aí. Muito bom. E isso é muito bom, né? Tem sido legal. Então, tudo aquilo que a sociedade vê como uma prisão, inclusive estar vinculado a uma instituição religiosa, é visto por muitos como uma prisão. É isso? Portanto, até o autor discute que quando se fala em salvação, as pessoas até acham uma coisa muito, né, abjeta, uma coisa já ultrapassada. Mas quando traz para o debate a ideia que Jesus é uma liberdade, as pessoas até prestam um pouquinho de atenção, né? Porque é isso que as pessoas estão buscando, na verdade. E ele né? Ele diz isso dele mesmo. Eu sou aquele que liberta, né? Seu filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Mas assim, Lu, voltar um pouquinho aqui, aproveitar e falar com o Caio também, porque o Caio ainda está vendo essa experiência da juventude, né? Está nesse período de descobertas, ainda de definições de questões, escolha do curso universitário, né, Caio? Vai fazer o vestibular, vai prestar o Enem, ainda já definiu qual o curso universitário que você quer fazer, mas ainda não fez, já está trabalhando, é jovem, mais jovem. Como é que você, Caio, entende ou como é que você enxerga a ideia de liberdade? O que é a liberdade para o jovem hoje, na sua opinião? O que é ser livre? Como é que o jovem vê isso? E o que você entende por isso? Como é que Caio entende a liberdade? O Marcelo, uma citação que o Lu falou sobre o filho pródigo, né? Eu acho que o jovem hoje em dia, ele quer ser igual ao filho pródigo.
Ah, pai, me dá minhas coisas, eu vou embora. Vou fazer o que eu quero da minha vida, vou fazer o que eu quiser, porque ninguém manda em mim. Ninguém me ordena, ninguém me segura. É uma frase que a maioria dos jovens está situada. Ninguém me segura. Mas isso é estranho. Como ninguém vai te segurar? Como ninguém vai conseguir segurar você se você fizer alguma coisa? Da maneira que eu penso, eu acho que a liberdade fora de Jesus não tem. Você consegue ver isso mesmo, uma pessoa Claramente. que te ajuda nesses processos de escolhas, né? Você pensa que é livre, né? A pior prisão é aquela que te engana. Aquela que, eu faço o que eu quiser aqui, mas tá te colocando dentro de uma caixa. Você faz o que você quiser dentro dessa caixa. A sociedade coloca assim, você é livre pra você fazer o que você quiser. Mas se você faz alguma coisa diferente de todo mundo, você é estranho. Você, por exemplo, se você, eu não sei como, já foi um tempo, já tive essa escolha há muito tempo atrás, com relação à carreira, né? Você hoje se sente uma pessoa livre para escolher, está definidinho o que você quer, você tem ainda dúvida com relação a qual carreira escolher, qual vestibular, qual faculdade fazer, qual instituição entrar. Existe essa angústia no seu coração ou o teu coração é livre? Não tem angústia nenhuma. Vai fazer o vestibular, tá tudo tranquilo aí, tá sabendo tudo, tá estudando muito, tá sabendo tudo, tá tudo certo. Aí, às vezes ainda tem uma certa angústia em saber, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu acho que tem coisa que é bem definida, mas tem coisas que... Tanto que você tem que parar pra pensar e falar assim, isso aqui mesmo? Vou estar lá fazendo a prova. Será que isso aqui mesmo que eu quero? Você pensa. Não vou negar. Todo mundo pensa que quando você vai fazer um vestibular, uma faculdade, muitas pessoas que eu conversei, sabe, no meio do curso dela, falaram assim, será mesmo que eu quero fazer isso aqui? É isso que eu tô falando. A pessoa começa e não sabe se é aquilo que ela quer, né? E você ainda nem começou. Por isso que eu perguntei se existe uma angústia de saber, será que eu estou escolhendo certo? Quer dizer, será que a minha opção do curso que eu já estou pretendendo fazer agora, o próximo vestibular, é este mesmo que eu quero? Existe essa dúvida em você ou está muito claro? Não, está muito claro. Eu já sei o que eu quero fazer, já sei o marco que eu quero seguir, eu até brinco. Muito bem. O pessoal fala assim, daqui eu não saio, daqui... Eu falei uma brincadeira que eu fiz pra minha chefe, falei, que eu trabalho num lugar, falei assim, eu só saio daqui pra trabalhar em outro lugar. Que é trabalhar na igreja no lugar do senhor que trabalha aqui. Olha, muito bem. Tá certo. Fantástico. São aspirações ministeriais, né, pai? Mas assim, pensando nos dois aí, o Lu um pouquinho mais velho, o Caio um pouquinho mais novo, mas ainda com o discurso, com a ideia da liberdade, pensando na liberdade aqui, tem um filósofo existencialista, ele cunhou a seguinte frase, que o homem está condenado a ser livre. E ele, na ideia dele, no existencialismo do que ele defende, existe uma responsabilidade tal sobre as suas ações. Você é um projeto de si, você é que vai fazer a sua vida mesmo, você não tem Deus para ele, né, para esse grupo, e então você tem que fazer suas escolhas, e você é responsável pelas suas escolhas. Não existe uma essência, você não nasce nada, você se torna a partir das escolhas que você faz. Só que, uma vez que você tem de fazer a escolha, você se angustia. Porque a liberdade, na opinião dele, causa angústia. Porque você vai ter que escolher. Quer queira, quer não. Você vai ter que escolher. E você é responsável pela sua escolha. Absolutamente responsável por aquilo que você escolhe. Nós não somos existencialistas, claro. Esse é um podcast cristão e a gente trabalha com as ideias de Jesus aqui. O fundamento da nossa ideia, da nossa fé é Jesus. Mas pensando no sentido de responsabilidade. Jesus não tirou de nós também a responsabilidade. Veja, é possível dialogar com esse cara. Com o cara que eu estou dizendo, com Jean-Paul Sartre, né? É possível dialogar com ele. E ao dialogar com ele, aí eu queria ouvir de vocês se veem, como é que vocês veem a ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Você escolheu, você é responsável. Até onde entra Jesus nisso daí? Nas suas escolhas? Até como é que como que ele divide essa responsabilidade com você ou não divide? Sim, divide. Eu costumo dizer que nós temos a liberdade, mas temos que saber o que fazer com ela, né, Marcelo? Acho que tudo tem que ter responsabilidade.
Acho que muitas vezes a gente se engana em liberdade com irresponsabilidade, que a gente pode sair fazendo qualquer coisa porque eu sou livre e tudo tem limite, né? Então, as tomadas de decisões, tudo que você vai decidir, escolher, nós temos não só que pensar no que a gente quer no momento, mas nos desdobramentos, consequências, acho que tudo que a gente vai decidir para a nossa vida, muitas vezes não vai impactar só a nossa vida, de pessoas também que estão à nossa volta, filhos, família, pais, né? Família, entendeu? Até na igreja mesmo. Então a gente tem que ter essa consciência e ter responsabilidade. Então a liberdade ela tem que vir com responsabilidade. Nós temos que saber lidar com ela e Jesus ele traz isso para nós. Jesus nos libertou, né, do pecado e nós temos a liberdade junto com ele, porém temos ali a palavra que nos dá o caminho para que a gente tenha uma liberdade. Você não está escolhendo sozinho, exatamente. Né? Tem um recurso, né? Temos o recurso, temos o manual ali que nos dá um caminho para que a gente tome nossas decisões baseado na palavra. Mais confortável que o existencialismo. Exatamente. E se nós tomarmos nossas decisões baseado no que Jesus nos ensina, com certeza nós não teremos consequências ou desdobramentos desfavoráveis, né? Então eu creio que é isso. Acho que tudo que a gente vai decidir, que a gente vai tomar uma decisão, tem que ser pensada. Hoje, como nós somos cristãos, pensar o que Jesus acharia disso, se Jesus está inserido nas nossas decisões, né? E pensar nos desdobramentos, tudo tem consequências. Então não é só decidir. Acho que é um todo, né, que nós temos que pensar. Você vê assim também, o Caio? Eu ia falar Fábio. Caio, você também consegue ver esse auxílio de Jesus? Você tem que escolher. A gente não despreza o que esse pensador construiu, embora ele pensou a partir da materialidade, né? Ele não usou o recurso que nós temos aqui. Talvez por desconhecer, talvez por não querer usar mesmo. Mas nós nos fundamentamos no apoio da palavra. Existe uma orientação para nós clara daquilo que temos que fazer. Você consegue enxergar o apoio de Jesus nas escolhas que você vai fazer? Você consegue trazer ele para perto para dividir com você ou para escolher junto com você as coisas da vida? Ou você acha que não? Você que tem que escolher e depois você fala com ele para ver o que ele faz? Não, Marcelo, eu penso que você tem que trazer ele para junto de você para você tentar tomar a melhor escolha, né? Você vai trazer ele junto para ele, mas mesmo assim escolhe fazer o errado, Mas a partir do momento que você traz ele para perto, você fala, traz Jesus para perto de você e fala assim, eu e o Senhor vamos tomar a escolha aqui. Qual que será a melhor, qual que será... Essa aqui nós vamos seguir, essa aqui que nós não vamos. Porque se a gente desvia muito do que ele quer, você tem que pegar uma estrada, tem que pegar essa estrada de volta, que você desviou. Corrigir rotas. Demorar, talvez ser... É mais cansativo, né? Você tem curso de saúde financeira, né? O pessoal fala assim que a pessoa quer que mude pra ontem, sendo que ela errou 10 anos. Ah, sim. E ela quer que muda 10 anos e 1 ano. Ela não quer esperar mais 10 anos para corrigir esse erro, para aí começar a renovar. Porque as pessoas hoje são imediatistas, né? Ela quer hoje, eu quero agora. E a liberdade, igual você estava falando, as pessoas, elas querem... Eu quero ser livre. Beleza, você quer ser livre. Mas você não quer pegar as consequências de ser livre, né? Você não quer assumir. Eu quero só ser livre. Livre para fazer o que quiser, mas e a consequência? Muito bem. Olha, eu acho que teríamos muito mais coisa para discutir aqui, mas como nós sempre desejamos fazer esse podcast mais curto, porque o intuito é que as pessoas venham participar amanhã, hein? Amanhã, 19h30, todo mundo está convidado, né? Então, 19h30 a gente vai ter um período maior para trazer esses temas que vocês trouxeram muito bem aqui e outros que vão surgir, né? Então, assim, eu queria finalizar pedindo aí que o Caio, primeiramente, o Lu começou, agora o Caio termina, deixasse uma palavra sobre aquilo que você pensou ao ler o livro ou ao longo da semana, e depois o Lu, para a gente encerrar esse podcast. Eu vou ler um pedacinho aqui que eu achei interessante, que até o autor deixou isso parado, ele fala assim: primeiro, fui salvo no passado da penalidade do pecado
por um Salvador crucificado. Segundo, estou sendo salvo no presente, poder do pecado para um Salvador vivo. E terceiro, serei salvo no futuro da presença do pecado por um Salvador que virá. Muito bem. E para você, Lu, o que você deixaria para o jovem, um jovem senhor, um jovem que deseja aí viver essa liberdade? Uma palavra para a gente finalizar. Eu acho que sempre bater novamente na tecla, né? Acho que liberdade, as nossas tomadas de decisões têm que ser pensadas. Muitas vezes a gente age por impulso, pelo querer do momento e a conquista do momento, e a gente não pensa no adiante. Todas as decisões têm desdobramentos, e tomar cuidado com a liberdade tem limite, né? E, no entanto, o próprio livro diz que nem Deus é livre totalmente, né? Tem algumas coisas que ele não pode mentir, por exemplo. Então, mesmo, exatamente. Né? Então, nem Deus é totalmente livre. Então, nós temos que ter responsabilidade com a nossa liberdade, aproveitar que somos livres e agir com responsabilidade e saber lidar com ela, porque ela pode ter um efeito contrário, né? Em vez de nos fazer crescer, ela pode nos trazer... E que bom que você trouxe esse tema aí, que amanhã a gente vai discutir isso, né? Deus é livre ou não é livre, né? Ele é totalmente livre ou ele é parcialmente livre? Guarda isso daí, guarda esse tema que a gente vai voltar. Amanhã a gente vai discutir isso aqui, né? Marcelo, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos irmãos. E quem pudesse se inscrever no nosso canal, né? Ah, muito bem. Pudesse se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos. A partir de agora, sentamos os 4 aqui agora cuidando do podcast. Você, bem. Marcelo, eu, o Lu, o Neguinho, tá vindo novas pessoas aí para compor a nossa equipe. Que vocês acompanhem nosso canal, que vocês assistem todos os nossos vídeos. Tem música antiga, já estão sendo produzidas novas músicas. E acompanhe nosso canal que tem novos conteúdos vindo aí. E para você não perder nada. Muito bem. Então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez. Vamos para a próxima. Muito obrigado, Caio. Não teve como escapar, hein, Caio? Obrigado, Lu. Obrigado. Prazer. Até a próxima.